Olá, eu sou Cibele Monvailer Gonça Casanova, você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova. Hoje a gente traz um livro instrutivo, curto, Intolerância à Lactose? Substitua, é o nome do título, 100 ideias de comidas para quem tem intolerância à lactose. Sendo compartilhado em audiolivro aqui do ano de 2022 em diante. E um livro muito pertinente, eu vou fazer um adicional, que tem filho que tem alergia, então é pertinente se alguém chegar nesse livro, seja porque está desconfiado que tem alguém com alergia na família, descobriu que tem ou conhece alguém que precisa ser instruído, compartilha, porque é bem sério o assunto. Então, o primeiro ponto, não com relação ao livro, mas de experiência própria, tem uma diferença, né, entre intolerância e alergia. E no caso da alergia, que foi que o meu filho teve, nasceu já com... a alergia ela tende a ser mais séria. Então, assim, o primeiro ponto é sair fora, buscar pesquisar sobre o tema e sair fora daquelas ideias ignorantes de que é coisa de preto, coisa de branco, essas coisas preconceituosas, coisa de rico, coisa de pobre, como se fosse um tipo de frescura, né? Porque não é, e é grave em alguns casos, né? E tratado dessa forma pode ser muito perigoso. Então, no caso de alergia, que costuma ser mais forte, além daquelas sintomas de vermelhidão ou coceira ou coisas nesse sentido, pode até trancar a glote e deixar sem ar, né? Faltar o ar, tendo que procurar aí um hospital quase que de imediato. Então é um tema assim que você tem que ter prudência para lidar com isso e não ir com ideia pré-pronta, né, como essas coisas ignorantes que eu citei antes, que às vezes quem tem na família, às vezes vê isso acontecer. O ponto bom é que normalmente quem nasce com alergia tende a lá perto da adolescência, entre a adolescência e a idade adulta, ela ser extinta todos os sintomas. Né? Na minha família teve algumas pessoas que tiveram alergia e essas alergias elas de fato se extinguiram depois de um tempo, depois desse período, mais ou menos aí lá pelos 14, 16 até uns 8 anos, some todos os sintomas, some todos esses processos da alergia. E que tem também uma diferença, aí você pesquisa mais profundamente, aí se quiser saber, com relação não só à lactose, mas à proteína do leite. Tá? Normalmente quando tem alergia, tem gente que tem alergia à proteína do leite, que foi o caso do meu filho. Quando é a proteína do leite, e aí isso parece que não faz sentido para quem não tem muito conhecimento, então eu vou dar uma explicação breve. Às vezes tem alergia, por exemplo, do iogurte, mas não tem do queijo. Não tem alergia do leite da mãe, mas tem alergia de todos os outros leites de origem animal, que foi o caso do Gabriel, meu filho. Às vezes pode não ter alergia, por exemplo, do leite condensado, mas tem alergia dos outros. Como isso? É porque toda vez que ocorre esse processamento, né, para transformar o leite normal da vaca em leite condensado, queijo, iogurte, tem uma quebra diferente, acontece uma quebra na proteína do leite. Então ela vira uma outra informação química, vamos dizer assim. Então, por esse motivo, às vezes sim, né, tem indivíduos que têm alergia a um tipo de composição química, vamos dizer que esse leite está se apresentando ou não. Né? Então é interessante observar essas coisas, que, por exemplo, teve gente na família minha que só podia tomar leite condensado. Então, o que fazia? Diluía esse leite condensado na água para poder tomar o leite. Teve gente que só podia mamar no peito, do leite de origem animal. Então, era só no peito mesmo e os outros era leite de amêndoas, leite de castanhas. Aí também tem que ver se não tem alergia de alguma castanha na hora de produzir esse leite. Normalmente, a amêndoas tende a ser mais neutra, né? Em outros casos, só podia tomar iogurte, né? Em outros casos, só podia tomar ou comer o queijo, mas não podia comer mais nenhum outro tipo de produto. Então, observar essas questões e pesquisar um pouco se tiver algum tipo de manifestação, né? No caso, quando você descobre que é já de nascimento, é quando tem contato com os primeiros produtos ali. No meu caso, foi primeiros produtos industriais. Então, foi comer um pouquinho de pão de queijo, viu que ficou vermelho. Aí comeu na segunda vez, já viu que saiu umas bolinhas. Aí minha mãe, que já tinha tido um dos filhos que tinha alergia, que foi meu irmão, hoje não tem mais nada, identificou, falou, pode ser alergia, porque já tinha tido a experiência, e a gente começou a observar e descobriu que de fato tinha a alergia do leite.
Só que com o tempo sai, né? No caso do Vinícius, ele simplesmente, meu irmão, esqueceu e depois já mais velho, tomou lá uma vitamina, alguma coisa que ele tomou e esqueceu que ele tinha alergia. E aí depois ele se tocou que não tinha dado nenhum sintoma. E resolveu experimentar e percebeu que não tinha. E aí, conversando com o médico mesmo já tinha me orientado, o pediatra, quando o meu filho era pequeno, que a tendência é de quem nasce com alergia, que com o tempo ela saia. E alguns que são mais naturalistas, eles orientam que mesmo depois que a alergia se extingua, que não tome, porque isso às vezes mostra que o corpo não faz aquele processamento, né, muito bem para fazer as quebras daquela substância. Então, às vezes, mesmo saindo sintoma para evitar outras doenças. Em outros casos, tem uns que falam que não tem problema. Então, aí vale investigar. E olhar também como é que é o organismo da pessoa. Né? Por exemplo, Gabriel, em momentos que teve alguma coisa, porque foi que a gente não viu ou que tinha na composição ou não estava constando ali na lista de ingredientes de alguns produtos industriais comprados e teve que ir para o hospital, por exemplo, às vezes, no caso do meu filho, o remédio alopático não funcionava, nunca funcionou. Né? Nunca, nenhum remédio alopático. Ele tratou com homeopatia desde pequeno e aí, tipo, nisso você tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque se de repente se trata com homeopatia e não tem lá, por exemplo, um lugar 24 horas para você atender uma pessoa que está tendo alguma crise grave, é bom que você tenha o remédio ou estamina que usa lá, né, homeopático em casa, porque fica muito difícil de conseguir achar. A gente já chegou a tipo, gastar à toa com remédio e aí não funcionou, só a injeção mesmo. Então é bom olhar essas coisas e não ir muito, observar o organismo, sabe? Não ir muito só pelo que o médico fala, porque você tem aqueles que estão mais num segmento super alopático, o outro que é bem naturalista. Normalmente os naturalistas eles consideram uma série de outras questões junto, como fatores emocionais, né, a atividade do ambiente. Eles são mais assim sensíveis com relação a essas coisas na influência do que está ali trabalhando em cima da criança, que eu acho muito, muito interessante, muito bom. Então tem que observar essas coisas também. Né? Que aí você vai e faz o tratamento de repente com ele e não funciona. Sabe? Para algumas pessoas não vai funcionar mesmo. E tem gente que fala, não, é só daquele jeito que funciona. Não. Aquilo, quem está falando isso, está falando só da própria experiência. Então, no meu caso, Cibele, com meu filho, o alopático nunca funcionou. De alopáticos funcionando foi só aqueles básicos, remédio para febre, para tirar a infecção. Mas com relação a essa questão de alergia, o remédio alopático nunca teve efeito sequer. Ele não fazia nem efeito. Enquanto que o homeopático, sim, fazia efeito e fazia mais rápido. Então, tem que dar uma observada nessas questões e investigar, observar o grau de sensibilidade da criança, adolescente, ou seja lá quem for que está, no caso dessas alergias que são de nascimento. Então, eu deixo esse adendo porque é sério, né? Já tive que lidar com esse tipo de situação ridícula, diga-se de passagem, né? De pessoas fazendo julgamentos de coisas que não conhecem, que é frescura, que é isso, que é aquilo, e é perigoso até quando você frequenta a casa, por exemplo, de parente, que você não vê muito tempo, a pessoa não sabe nada, né, oferece, seja porque, ou porque não sabe mesmo, e dá, como já aconteceu, alguma coisa que não pode, ou porque tem esse tipo de ignorância, né, falta de conhecimento de alguma coisa, então acho que é frescura, ou é coisa de frescura de rico, umas coisas absurdas assim que eu já ouvi. Então, não ir por esse caminho aí que não é muito bom. E quando tem filho pequeno, a partir do momento que a criança começa a falar, já orientar a criança, sempre. Que ela tem que dizer para as pessoas, ela tem que ter consciência que aquele ali faz mal, que aquele ali ela não pode comer, e sempre perguntar para outra pessoa, seja na escola, seja na casa do amiguinho, na casa de parente, que você vê só às vezes, se aquilo que está sendo oferecido para ela tem o leite, ou o queijo, ou o que é que seja que ela tenha alergia, entendeu? Antes de deixar a criança que tem essa alergia livre assim com outras pessoas, para não ter problema, para não ter perigo de ter ali uma surpresa ruim com relação a isso. Então, fico adendo, eu acho esse livro de uma necessidade, assim, né, para uma série de pessoas que enfrentam essas questões, então, quem conheça alguém,
quem tem alguém na família que está desconfiado com relação a essas questões, compartilhar o conhecimento para poder ajudar. E também no caso de quem adquire alergia póstuma, né, que no caso o médico falou para mim que alergia, quem costuma adquirir alergia póstumo, não nasceu com alergia, é que é onde às vezes tende a ficar aí para o resto da vida. Também a mesma informação aqui serve para poder fazer as substituições e etc, tá? Depois nós vamos trazer também com relação a celíacos, isso vai fazer parte da nossa lista aí da parte de alimentação, dietas especiais, algumas coisas que possam educar, autoeducar as pessoas que precisem desse conhecimento para poder ter uma melhor assim, um melhor autodomínio no seu cuidado, né, que é importante, não ficar deixando só na mão do outro. Lógico que a gente tem que procurar um profissional, mas ter o autodomínio desse cuidado eu também acho importante, porque não foi poucas vezes que às vezes você recebe uma informação de um profissional da área da saúde e aquela informação ela não está condizendo com a sua experiência de vida. Um dos exemplos que eu dei, por exemplo, é essa questão da alopatia e da homeopatia, né? Então aí você chegar a lidar com uma pessoa que vem querer falar que é só daquele jeito e aí você ficar seguindo aquele caminho e o negócio não está desenvolvendo, né? Porque aquilo ali não procede de acordo com aquele organismo, com aquele ambiente, com aquelas experiências. Então tem essas questões que elas precisam ser observadas. Então ter esse autodomínio de observar o próprio corpo, né? Por exemplo, outra coisa que deu alergia temporária nele durante lá até um período da vida foi alergia de condimentos industrializados. Quando era natural, estava tudo certo. Por exemplo, manjericão natural não dava nada, nenhum problema. Mas manjericão industrializado dava alguns tipos de alergia. E aí tinha época que eu comecei a observar que era temporal, parecia que era só a época do ano. E aí quando você vê só por aí, parece coisa de doido, né? Não, quando eu fui conversar com o homeopata, ele me explicou um período que tem algumas questões também que interferem. E por isso eu gosto muito desse segmento da homeopatia, que eles consideram várias outras questões que não só aquela matéria dura, né? Que ele falou que pode sim ser que dê alergia em períodos e em outros não, porque reações também, a questão de clima, a alimentação que muda por causa dessa questão de clima, elas podem interferir também. Né? E eu achei aquilo super curioso, e aí ele me explicou sobre essa questão da mudança química do corpo para reagir, por exemplo, de frio intenso para calor intenso, que parece que não tem uma relação direta, e aí quando não se tem conhecimento, né, fica-se ou na superstição, ou parece uma coisa que não faz sentido. Então eu comecei a investigar mais, pesquisar por mim mesma para poder saber da procedência das coisas, porque você tem que considerar a sua experiência. Vem e fala, não faz sentido, não tem como a pessoa ter alergia um período do ano e não ter outra. E aí você, na sua casa, observa que sim, as pessoas ali, ou as suas crianças, elas estão manifestando assim. Por vezes apresenta, outras vezes não. Você fala, poxa, no começo do ano colocaram um manjericão, deu aquilo. Agora comeu sem querer, você observa e fala, poxa, não deu nada, por quê? Então tem que observar também essas questões, que é pessoal, né? O outro é um profissional formado, mas ele é um profissional formado, a gente tem que lembrar que cada profissional que ele tem um segmento de orientação. E, inclusive, tem alguns que se abrem para estar se atualizando e outros não. E isso também é importante de observar, né? Então, pesquisar com as próprias pernas, com o próprio interesse sobre aquilo que você está vivenciando é importante para poder auxiliar de fato as pessoas, ou você próprio, né, que esteja enfrentando esse tipo de situação. Aqui no caso, nós estamos falando sobre essa intolerância à lactose ou alergia, né, de forma adequada para a sua necessidade pessoal, de acordo com o seu organismo, com o seu processo bioquímico, com a sua reatividade aos alimentos que consome, as mudanças climáticas, né, e etc.